Gênesis 37, no versículo 3, diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José outro sonho, que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Amém? Agora, olha aqui para mim, por favor. A história de José, ela começa com um erro de Jacó. Qual foi o erro de Jacó? A predileção por um dos filhos. Só que Jacó já estava acostumado a viver isso, porque a sua mãe também o tinha como predileto. E ela ensina ele a armar contra o seu irmão Esaú e enganar o próprio pai e tomar a bênção que era do seu irmão, que era o primogênito. Então Jacó também cometeu esse mesmo erro com José, porque quando ele escolhe José como um predileto, ele está colocando nas costas dele um alvo. Os irmãos odiavam por isso. Os irmãos odiavam José porque eles viam que o pai amava mais a José do que eles. O tratamento com José era diferenciado, era diferente. Você sabe que hoje na família, em muitas famílias, há isso: irmãos que não falam um com o outro, irmãos que se odeiam, irmãos que ao invés de torcer um pelo sonho do outro, querem mais é que o outro se dê mal. E boa parte dessa responsabilidade, dessa desarmonia no lar, é por parte dos pais, que sem sabedoria acaba elegendo no coração um filho predileto. E você sabe que sempre tem aquele filho que é mais responsável, aquele filho que é mais trabalhador, é mais atencioso, é mais carinhoso, aquele filho que dá mais atenção. Então é natural, se o pai não tomar cuidado, ele sempre vai pender mais para o lado de um filho, mais do que para o outro. Só que aqui foi um erro, porque José estava com um alvo nas costas. E quando José, ele revela, ele fala do sonho aos seus irmãos, os seus irmãos então passaram a odiá-lo ainda mais. Eu sei que às vezes, na ingenuidade, e aqui está um erro que você não pode cometer, é acreditar que as pessoas se importam com os seus sonhos, que as pessoas estão preocupadas com o que você está sonhando. Às vezes na ingenuidade, porque José, ele era puro de coração. José, ele não tinha essa maldade, porque ele desejava bem os irmãos. Então na cabeça dele era recíproco, os irmãos também queriam a mesma coisa. José era puro. Então na ingenuidade do coração dele, ele foi todo feliz, contente, contar o sonho para os seus irmãos. Não é isso que acontece com você?
Às vezes você tem um sonho, você vai correndo, contente, contar para alguém, para um amigo, para um parente, e você fica esperando que aquela pessoa torça por você, queira o teu bem, celebre com você, só que acaba causando efeito contrário, e foi o que aconteceu com José. Aquilo provocou ciúmes, provocou a ira, provocou a inveja dos irmãos, provocou raiva neles, de maneira que eles começaram a perseguir José, a provocar José, a isolar José. José não era bem-vindo na companhia deles. Você sabe que viver num ambiente hostil não é fácil, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Você sabe que você está ali e há pessoas ali que não gostam de você. Você se sente à vontade num ambiente assim? Que você sabe que as pessoas que estão ali têm inveja de você? Você se sente à vontade num ambiente que você sabe que as pessoas que estão ali estão esperando você dar um passo em falso para te prejudicar? José vivia nesse ambiente hostil. Os inimigos de José não eram de fora, era de dentro da própria casa dele. Eles ficaram esperando a ocasião certa para eliminar José, pegando José e jogando ele dentro de um buraco, depois vendendo José como escravo. Você sabe o que é isso? José, ele dorme tendo uma família e de repente ele acorda, os irmãos pegam ele, jogam no poço, vende como escravo, e no outro dia ele acorda sem família, ele acorda sem nome, porque escravo não tem nome, não tem identidade, ele acorda sem nada, ele vê a vida, os sonhos dele desmoronando. Porque aprenda uma coisa, Deus, ele revela o sonho, mas ele não mostra o processo. Porque se Deus mostrar o processo, você desiste. Porque o ser humano não troca o certo pelo incerto. Você jamais vai trocar aquilo que é seguro por aquilo que pode acontecer. José, ele tinha o amor do pai, ele tinha casa, ele tinha a família. Você imagina Deus dizendo para José: José, você vai ser grande, eu vou fazer de você um governador, mas tem um porém. Você vai ser traído pelos irmãos, você vai ser vendido como escravo, você vai sofrer, você vai ser injustiçado. José, ouvindo isso, poderia dizer: não, Senhor, me deixa aqui. Mas Deus revelou o sonho, mas não mostrou as dificuldades que José enfrentaria. Você tem que entender, a pessoa que sonha o sonho de Deus, não vai ser fácil para ela, vai ser uma luta para ela, porque os sonhos de Deus, eles vêm com luta, eles nunca vão se realizar de mãos beijadas, é luta. Você vai passar por um processo, e muitas pessoas não suportam o processo. Muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas na hora do processo, elas desistem, elas abrem mão. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não desistem do sonho, elas continuam sonhando, mas elas desistem do processo, porque o processo dói, o processo é difícil, e a pessoa não suporta, e ela acaba desistindo. E José teve de passar por tudo o que passou: humilhação, injustiça, sofreu, gemeu. Por quê? Porque aquilo fazia parte do plano de Deus. Às vezes vai acontecer coisas na sua vida que você vai olhar e aparentemente
Parece que deu tudo errado. Você olha e fala assim: e agora? Acabou, meu sonho acabou. Porque o teu sonho está numa direção, mas as circunstâncias estão te conduzindo para uma direção oposta. Aí você olha e diz assim: acabou, não dá mais para mim, meu sonho morreu. José viu isso acontecer. José viu isso acontecer. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus jamais Ele vai colocar em você o que Ele não quer realizar. A Bíblia diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer como o realizar. Você não pegaria teu filho e mostraria para o teu filho algo que você não queira fazer, não queira dar. Você não faria isso. Geralmente, quando nós não queremos dar algo aos nossos filhos, e nós sabemos que eles vão querer, nós buscamos nos desviar daquilo. Nós não queremos que eles vejam aquilo que nós não podemos dar. Então Deus jamais vai colocar em você um sonho que Ele não possa, que Ele não queira realizar. Agora, é claro que a maioria dos sonhos que as pessoas sonham não é o sonho de Deus. Por isso que não se concretiza. Porque quando é o sonho de Deus, Deus sustenta o sonho. Quando é o sonho de Deus, Deus coopera para o sonho. Ainda que aparentemente dê tudo errado, mas até aquilo Deus está cooperando com o sonho. Mas quando o sonho não é de Deus, não foi Deus que colocou em você, não se realiza. Tem muita gente que o que ela está sonhando não é um sonho de Deus, é um delírio dela. O sonho dela não está alinhado com o sonho de Deus, não está alinhado com a vontade de Deus. Então esse sonho está por tua conta, por conta própria. Você pode realizá-lo? Pode, mas é possível que ele não se realize, porque você está sozinho. Agora, quando é Deus que coloca o sonho, Ele sustenta. Quando é Deus que coloca o sonho, Ele coopera. E todo sonho de Deus, o sonho de Deus, eles são melhores. O sonho de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Abraão pediu a Deus um filho. Deus levou Abraão para fora da tenda, fez ele olhar para os céus e disse-lhe: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, de maneira que se você puder contar as estrelas, você vai poder contar a tua descendência. Abraão queria um filho, Deus fez dele o pai de uma nação. Os nossos sonhos são pequenos, perto dos sonhos de Deus. Agora, como que Deus coloca os sonhos dele dentro de uma pessoa? Quando essa pessoa, ela tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. O ser humano não quer ouvir, o ser humano não quer esperar. As pessoas querem fazer tudo às pressas, as pessoas querem fazer tudo do jeito delas, elas não querem esperar. E é por isso que é comum você ver pessoas saindo da vontade de Deus, saindo do sonho de Deus, para viver os seus próprios sonhos. Porque elas se perdem no caminho, elas buscam atalhos, porque elas não têm paciência, elas não sabem ouvir a voz de Deus, elas não sabem esperar. Por exemplo, José, ele podia, diante de tudo que aconteceu com ele, sair da vontade de Deus. Ele podia desanimar, ele podia olhar para aquela situação e pensar: Deus mentiu para mim. Olha só, ele podia se voltar para os outros deuses pagãos, ele podia virar as costas para Deus diante daquilo, mas José permaneceu fiel, ele permaneceu dando ouvidos à voz de Deus. Então os sonhos de Deus começam quando você ouve a voz dele, ele semeia o sonho dele dentro de você. Amém? Outra coisa é que os sonhos de Deus começam pequenos,
E eles vão crescendo. Cuidado, as pessoas, elas querem dar um salto. As pessoas, elas querem sair do zero e dar um salto muito alto. Você vê que as pessoas não celebram as pequenas conquistas. Você vê que às vezes quando Deus, Ele dá uma vitória, quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, ela olha para aquilo e ela pensa assim: mas isso aqui é pequeno, não vou testemunhar não. Mas isso aqui é tão simples. Isso aqui todo mundo conquista. Eu não vou testemunhar não. Eu não vou glorificar Deus não, porque ela não celebra, ela não agradece. Ela acha que aquilo ali é insignificante, mas tudo começa pequeno. Você vê que o José, como escravo, José foi crescendo, José foi sendo promovido, Deus foi abençoando, Deus era com José, e tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava, e ele foi crescendo, ele foi se destacando, ele foi sendo abençoado. Ele não chegou a governador da noite para o dia. Às vezes a ideia que algumas pessoas têm, quando a gente usa essa expressão de escravo a governador, parece que a trilha é curta, parece que a trilha é pequenininha, parece que isso aconteceu assim, no estralar de dedos. Não, foi anos de fidelidade, foi anos de sofrimento, de perseverança. Não foi da noite para o dia. José começou pequeno, ele foi crescendo, ele foi celebrando cada conquista, cada vitória, e quando ele chega numa situação que ele pensa: agora eu estou confortável, aí lá vem a injustiça. Não é isso que acontece com a gente? Quando você fala assim: agora vai, agora minha vida vai andar, agora as coisas para mim vão melhorar, lá vem uma injustiça e você retrocede. Foi o que aconteceu com José. Ele estava na casa de Potifar, prosperando, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava, de maneira que Potifar falou assim: olha, eu vou colocar a administração da casa nas tuas mãos. E José estava muito bem. Daqui a pouco a mulher do sujeito olha para ele, se engraça com ele, cai para cima dele, ele rejeita ela, e ela, com a dor da rejeição, que você sabe que se tem uma coisa que machuca a mulher, é a rejeição. Ela, quando foi rejeitada, ficou revoltada, foi lá, mentiu, levantou a calúnia contra ele, e lançaram José no cárcere. Lá está José na prisão. Olha a situação. Só que lá na prisão você não vê José reclamando, você não vê, mas você vê José fazendo o que ele sempre fez, aonde colocaram ele, fazendo a diferença. Lá na prisão, José, ele era uma pessoa visionária. José era uma pessoa que ele via, ele identificava o problema e ele apresentava a solução. José, ele não era aquele tipo de pessoa que reclamava de problema, não. José era aquele que identificava o problema e propunha a solução. Por isso que quando ele chegou no Egito, ele fez diferença. Quando ele entrou na casa de Potifar, ele fez diferença na administração. Quando ele foi para a prisão, ele fez diferença, porque ele percebeu que a prisão não prosperava, o trabalho não rendia, porque o tratamento não era bom. Os presos precisavam descansar, precisavam comer. Então ele divide em turnos e ele revoluciona a prisão. Aí você imagina os presos com José. Porque quando a pessoa ela tem o espírito de José, quando a pessoa tem a liderança de José, quando a pessoa tem Deus com ela, tem o Espírito de Deus com ela, ela não prospera sozinha. Aonde ela chega, ela prospera a vida dos outros também. Os presos estavam satisfeitos com José, porque José mudou a vida deles. Os empregados na casa de Potifar estavam satisfeitos com ele, porque ele mudou a vida de todo mundo. Quando ele assume o governo, o Egito fica satisfeito com ele, porque ele prospera o Egito.
porque aonde ele chegava, ele prosperava, e todos que estavam com ele prosperavam também. Mas é necessário que você valorize os pequenos começos. A igreja começou pequena, hoje está praticamente no mundo todo. Tudo começa pequeno, tudo começa como uma semente, uma sementinha, que é plantada, que é cultivada, que é regada, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai tomando uma proporção. Nada acontece por acaso, começa pequeno, e aí tem zombaria, tem crítica, as pessoas, elas zombam, elas ridicularizam. José, quando falava do sonho, os seus irmãos, quando via de longe, diziam: lá vem o sonhador, e zombava dele, zombava. Dê valor ao sonho de Deus em você, deixe que zombe, deixe que critique, vai acontecer, e valorize os pequenos começos, os humildes começos. Começa pequeno. Às vezes você está começando pequeno, você está numa luta grande, as pessoas olham para você, e é comum que quando você começa pequeno, você comece a reparar em quem está à frente de você, em quem começou na tua frente. Isso é um erro, porque você começa a olhar para aqueles que estão na tua frente. Você começa a olhar para aqueles que começaram primeiro, antes de você. Isso é desanimador. Você começou pequeno, não fica olhando para quem já é grande, não. Olhe para o seu começo, se dedique, dê a vida, faça como José, dê o melhor de si. José, onde ele chegava, ele dava o seu melhor, e fazia a diferença. Ele valorizava o começo. Aonde ele chegava, ele chegou na casa de Potifar, ele começou ali. Ele foi para a prisão, ele teve um recomeço, ele teve que recomeçar tudo. José estava sempre recomeçando, mas todo recomeço, todo começo, ele dava o melhor. Ele não ficava olhando para aquilo que ele perdeu, ele não ficava olhando para trás, ele não ficava se lamentando por aquilo que deu errado, aquilo que não funcionou, aquilo que não deu certo. Ele não ficava olhando para as suas injustiças, para as suas perdas, não. Mas ele valorizava o momento presente. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui. Eu não posso fazer nada no passado, eu não posso fazer nada no futuro. Eu posso fazer aqui agora. Ele ia e fazia. Então valorize os pequenos começos. Deus exige que aqueles que ele coloca o sonho dele perseverem. Você tem que aprender a perseverar. Não é fácil, não foi fácil. Todos que Deus colocou um sonho, eles tiveram que perseverar. Eu fico preocupado quando nós colocamos testemunhos, porque você não conhece todo o desfecho, toda a história. Você não conhece tudo que a pessoa viveu. A pessoa resume a vida dela em 10 minutos e dá a impressão de que tudo aquilo foi mágica, foi rápido demais, e não foi, porque Deus faz milagre, Deus não faz mágica. Amém? Então persevere, seja forte, seja resiliente no teu sonho, porque entenda uma coisa: se você desistir, acabou. Deus, ele não vai perder tempo com quem desiste. Ele não vai perder tempo. Deus vai buscar outro. Se Deus não puder cumprir o sonho dele com você, ele vai buscar outro que obedeça. Ele vai buscar outro que dá ouvidos. Ele vai buscar outro que persevera. É assim, porque Deus quer ser glorificado. Amém? E uma coisa importante é que José, ele aprendeu a servir.
Você tem que aprender a servir. José servia, José dava. Tem gente que só quer receber, mas ela não quer dar. Você vê que José dava, ele dava o melhor, ele era escravo, ele podia fazer as coisas de qualquer jeito, mas ele, na casa de Potifar, ele deu o melhor, na prisão, ele deu o melhor. E você vê, os copeiros de Faraó tiveram um sonho. O que José tinha a ver com isso? Nada. Só que, sabe como é que era José? José, ele se posicionava. José, ele tinha iniciativa. José, ele se posicionava. Quando ele via um problema, ele propunha a solução. Ele não saía correndo, ele não fugia. Se você for olhar, parar para pensar, o que ele tinha a ver com aquele sonho? Estava lá os copeiros de Faraó, os chefes copeiros de Faraó, perturbados, atordoados por causa do sonho que eles tiveram. José poderia dizer: problema é deles. Se eles estão perturbados, se eles não estão dormindo, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou colocar minha cabeça aqui e vou dormir. Mas não, José, vocês sonharam o quê? Sonhamos isso. A interpretação é essa, a interpretação é aquela. Acabou. Quando o copeiro foi restituído, ele lembrou de quem? Ele lembrou de José. Está vendo só? Você quer ser lembrado? Sirva. Você quer ser lembrado? Sirva. Porque a pessoa que só quer receber, ela vai ser esquecida. Mas quem serve não. Quem dá, não. Por isso que Jesus ensinou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. José deu. Quando o copeiro estava lá diante de Faraó, Faraó teve um sonho. O copeiro lembrou de quem? De José. Tem um homem, Senhor, tem ele interpreta sonho. E aí mandam trazer o escravo à presença da maior autoridade da época, Faraó. E a sabedoria de José fez com que Faraó ficasse encantado, reconhecesse a sabedoria. Porque entenda, inteligência você adquire em universidade, lendo livro, mas sabedoria, inteligência você adquire. Inteligência você compra. Você paga um curso, você paga uma faculdade, você compra livros, você estuda, você se aplica. Isso é inteligência. Mas sabedoria é dom de Deus. Nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio é inteligente. E José, ele tinha sabedoria de Deus. José sabia falar. José tinha sabedoria de Deus. E quando ele fala, Faraó fica de boca aberta, a ponto de dizer assim: não tem ninguém em todo esse reino com a sabedoria desse rapaz. Você vai ser o governador. Eu não vou mandar em nada aqui. Eu só vou ser maior que você no trono. Mas no governo, você é quem manda. Você tem que aprender a governar sua mente. Você tem que aprender a governar seu coração. Você tem que aprender a governar a sua vida. Se você não governar a sua vida, como é que você vai governar a vida dos outros? Se você não tiver sabedoria, como é que você vai crescer? Como é que você vai governar? Porque toda pessoa que governa, seja empresa, seja a casa dela, seja a família, seja a si mesmo, seja nos negócios, toda pessoa que governa, ela precisa de sabedoria. Quem governa e não tem sabedoria, fracassa. Quando o governo não tem sabedoria, o povo sofre, o povo geme, o povo padece, a nação entra em miséria. Mas quando quem governa é sábio, o povo prospera, a nação prospera, tudo cresce. Foi o que aconteceu com José. Você olha hoje para alguns países, você olha hoje para o cenário, por que as coisas estão assim? Sabe por quê? Porque quem entra para governar a si mesmo, e não para governar para o povo, não para governar
para Deus, não para governar para o coletivo, mas entra para governar a si mesmo, para cuidar de si mesmo. José não foi assim. E toda vez que Deus colocar você no governo, Ele vai fazer isso não só por você, mas para você abençoar outras vidas. A empresa que Deus quer dar para você governar, é para você abençoar outras vidas. A liderança que Deus quer te dar, não é para você, não, mas é para você abençoar outras vidas. Deus levanta pessoas para governar, para abençoar outras vidas. E interessante que quando José ele chega no governo, José não guarda mágoa, José não guarda rancor, José não fica, meus irmãos vão me pagar, porque tem gente assim. Se você sentar com as pessoas, você vai ouvir isso. Tem gente que quer crescer e ela diz assim: fulano me paga, fulano me humilhou, fulano vai ver. Quando eu vencer, quando eu der a volta por cima, ele me paga, eu vou dar um troco. Quer dizer, José não fez assim. Pelo contrário, os irmãos, quando ficaram apavorados, amedrontados, pensando, acabou, ele vai pedir a nossa cabeça, José entendeu que todo o processo que ele passou fazia parte da vontade de Deus. Porque se ele não fosse traído pelos irmãos, ele não teria sido enviado para o Egito. E se ele não fosse para o Egito, ele não tinha parado na casa de Potifar. E se ele não parasse na casa de Potifar, ele não teria parado na prisão e conhecido os copeiros de Faraó. E se ele não conhecesse os copeiros de Faraó, ele não ia estar diante da maior autoridade e não teria sido escolhido para ser governador. Então tem coisas que acontecem, coisas ruins que acontecem na nossa vida, que Deus permitiu aquilo para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Amém? Então tenha essa visão. Não guarde mágoa de ninguém não, porque até quem te expulsa sem saber está te expulsando para a vontade de Deus. Porque quando os irmãos expulsaram ele, os irmãos não tinham ideia de que estavam expulsando ele para a vontade de Deus. Quem te expulsa, quem te rejeita, quem te prejudica, quem puxa teu tapete, não sabe, não tem ideia de que tudo que eles estão fazendo está no controle de Deus. Pode não estar no teu, pode não estar no meu, mas no controle de Deus você pode ter certeza que está. Agora, entenda uma coisa: mais importante do que tudo é você sonhar os sonhos de Deus. Você sabe qual é o maior sonho de Deus? É que você vá para o céu. O maior sonho de Deus é que você seja salvo. É o maior sonho. É o sonho que Deus quer colocar em você. Porque tem pessoas que quer prosperar, quer enriquecer, quer conquistar, quer comprar casa, comprar carro, ter negócios de sucesso, quer dinheiro, mas ela não quer aquilo que Deus mais deseja e que deu o filho dele para morrer por isso, que é para salvar a sua, a minha, a nossa alma. Esse é o maior sonho de Deus. Pastor, Deus quer me prosperar? Quer. Pastor, Deus tem poder para realizar um sonho dele na minha vida? Tem. Deus tem poder para me engrandecer? Tem. Deus tem poder para me levantar? Tem. Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias na minha vida? Tem. Mas o que Deus mais quer é que você se arrependa, é que você busque misericórdia, é que você se entregue para Ele, é que você ande com Ele, é que você ame Ele, é que você tema Ele, é que você viva para Ele, é que você obedeça a Ele, e que você seja salvo. É o maior sonho de quem? De Deus. Amém? Nós estamos aqui falando, meu Deus, de um Deus pagão, mas do Deus da criação, o Deus da Bíblia, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. O Senhor pode mover os céus, a
terra, o Senhor pode fazer tremer os céus e a terra, o Senhor pode abalar as estruturas do inferno, o Senhor pode fazer tudo, meu Deus, tudo para realizar um sonho. Meu Deus, nada sai do teu controle, nada foge das tuas mãos. O Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor com o teu cetro rege os céus, rege a terra. O Senhor tem o domínio sobre tudo, meu Pai. E o Senhor pode mudar a situação desta pessoa. O Senhor pode tornar possível o impossível. O Senhor pode realizar os teus sonhos na vida desta pessoa. E os teus sonhos são maiores, são melhores. Oh meu Deus, assim como o Senhor realizou os teus sonhos na vida de Abraão, assim como o Senhor realizou os teus sonhos na vida de José, realiza o teu sonho na vida desta pessoa, realiza os teus sonhos, cumpra os teus sonhos, meu Deus, dê força para que essa pessoa suporte a dificuldade, suporte o processo, para que ela enfrente tudo, seja com ela, meu Pai. Tem pessoas aqui passando uma guerra, tem pessoas aqui enfrentando injustiça, tem pessoas aqui sendo perseguidas, tem pessoas aqui, meu Pai, que vivem o tempo todo tendo que lidar com sabotagem. Guarda ela, proteja ela, conserva ela, meu Pai, e que os teus sonhos venham se cumprir, meu Pai, em nome de Jesus.